Iniciei numa petiça que me derrubou, eu quebrei o braço e desde aí eu sempre fui fascinada pelo cavalo, pelo motivo do desafio da gente querer melhorar a cada vez que monta e até porque os meus irmãos eram maiores e eu queria acompanhá-los, né, nas cavalgadas. Porque a ecoterapia, ela existia há muitos anos, né? A ecoterapia começou desde a época de Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. Sim. 400 anos antes de Cristo, ele já utilizava o cavalo com finalidade terapêutica. E com o passar dos anos, tudo foi se aprimorando. Com o decorrer das guerras também foram muitos avanços e estudos, inclusive, em torno dos benefícios que o cavalo traz. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a entender melhor os animais. Porque é só parar para observar, que nem tu falou no caso do pássaro. Se tu para e escuta, não é sobre falar com animais, é sobre escutar. Então, não falo com o cavalo, eu escuto ele. Certo. Tu não falou com o passarinho, tu escutou. Então, no momento que a gente para e se conecta com a natureza, se conecta com tudo isso que Deus colocou na nossa frente, a gente só tem que agradecer e aproveitar. E eu acho que o indivíduo tem que estar caminhando junto com a natureza, com a preservação do meio ambiente e com a preservação de todas as espécies. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando então mais um programa Conversa e Sabor aqui direto do Gabana. Esta parrilla maravilhosa, fogo aceso, e mais uma vez nós vamos ter o privilégio de estar aqui conosco do chefe de cozinha Lorenzo Baraldi, apresentando os seus pratos aí da Osteria Santa Tecla para receber a nossa convidada de hoje, que já está aqui, daqui a pouquinho a gente anuncia para você. Queremos agradecer a todos vocês que participam conosco, que assistem os nossos programas, mas eu te peço, te inscreve no canal. Não custa nada aí, aperta o botãozinho inscrever-se, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, familiares, enfim. E é claro, né, que deixe seu like aí, que tudo isso é muito importante pra gente aqui no Conversa e Sabor, tá bom? Conto com você então. Queremos mais inscritos aqui no nosso canal, tá bem? Estão conosco aqui no Conversa e Sabor a Sicredi Liberdade. Você já conhece o sistema cooperativo de crédito? Se não conhece ainda, dirija-se a uma das unidades da Sicredi Liberdade, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também da nossa federação, e conheça então este sistema cooperativo de crédito e as principais vantagens com relação às redes bancárias tradicionais. Seja você também um cooperado da Sicredi Liberdade, tenha liberdade financeira e prospere aí nos seus negócios. Também conosco, o Grupo ASM, 72 anos, qualidade começa com A, qualidade e excelência, que você vai encontrar em qualquer uma das lojas do Grupo ASM e também na SM Empreendimentos Imobiliários. Afinal de contas, são 72 anos de compromisso com toda a nossa região. Grupo Nicolini de Supermercados, 45 anos, 450 prêmios para você. Confira no VT. Atenção, muita atenção para os 45 anos do Gostosão. O Nicolini faz 45 anos este ano, então multiplicou 45 por 10. Resultado, 450 prêmios para você. Prêmios durante todo o ano, inclusive um Jeep Renegade zero. É isso mesmo, então o Jeep Renegade 0 km poderá ser seu no final deste ano. O sorteio estará aí na sua garagem. Então continue comprando com qualidade, com segurança alimentar e com conforto, com um atendimento que só a rede Nicolini de Supermercados oferece para você, tá bem? Também conosco aqui como apoiadores, né, a Flow Filmes, responsável pela captura de imagens e edição do programa Conversa e Sabor, a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também a Argos Investimentos Rurais, a Sobreiro, que é responsável pelas bebidas aqui do programa Conversa e Sabor, a Sobreiro Vinhos e Regalos. Deixa eu apresentar então a nossa convidada de hoje, a fisioterapeuta Marta Rover Duarte. A Martinha, conhecida por muitos aqui, amiga de longa data. E é sempre um prazer a gente receber amigos em um momento aqui prazeroso, num bate-papo legal e, acima de tudo, com conteúdo muito legal para você que está ligado conosco, tá bem? Marta, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui contigo, conversando um pouco sobre esse tema que a gente gosta tanto. Muito bem. Vamos fazer um brinde aqui, Marta, à nossa vida, à nossa saúde, ao Conversa e Sabor, ao seu trabalho que é maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele. Um brinde para você também em casa, que está nos acompanhando neste momento, sempre bebendo
com moderação e com qualidade acima de tudo. Nós vamos tomar aqui hoje um Carmener, tá? Um Carmener espetacular, também argentino, que a gente gosta muito dos vinhos argentinos aqui no programa Conversa Sabor, é uma preferência da gente, claro que outros tantos vinhos de outras localidades, chilenos, os nossos vinhos aqui do sul do Brasil, espetaculares, mas hoje a gente vai brindar então com este Carmener aqui. Saúde mais uma vez, Marta. Saúde. Vamos tomar um golinho aqui então. Muito bom. E hoje uma noite fria aqui neste nosso inverno gaúcho, né? Mas estamos aqui na beira do fogo e daqui a pouco mais o Lourenço estará apresentando aqui um prato muito legal, então, lá da Osteria Santa Tecla. Marta, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a profissão, sobre a fisioterapia, antes de adentrarmos a este universo tão bonito que é o trabalho que você executa há um bom tempo. Vamos falar sobre a fisioterapia, qual a avaliação que você faz desta importante profissão da área da saúde que tem contribuído de forma significativa, né, na recuperação, na manutenção e, acima de tudo, também na prevenção da saúde de todos nós. Bom, a fisioterapia, ela esteve presente na minha vida desde 95, né, quando eu concluí o curso de fisioterapia. E a gente teve o privilégio de ter professores maravilhosos durante o curso. E cada professor, ele tinha como um pouco da sua missão direcionar para determinadas áreas. E eu, inicialmente, eu adoro tudo da fisioterapia, mas eu me identifico muito com o trabalho hospitalar. Então, eu iniciei a minha trajetória profissional na parte hospitalar. Então, eu trabalhava no hospital universitário, fui formada pelo Urcamp e segui o trabalho no hospital universitário nessa área tanto de prevenção, de fisioterapia respiratória, atendimentos a todas as unidades do hospital, inclusive na UTI, né, onde eu fiquei por quase 10 anos. Muito bem. Marta, o seu pai, eu quero falar um pouquinho, fazer uma menção ao Diogo Madruga Duarte. Diogo Madruga Duarte, um grande homem, um advogado exemplar, mas acima de tudo, não tem como falar no nome dele hoje sem falarmos no Diogo tradicionalista, no Diogo apaixonado pela lida do campo, pelo homem do campo, pela história do nosso Rio Grande do Sul e, acima de tudo, também um idealizador da descida, famosa descida do Camaquã, que hoje se tornou, do Rio Camaquã, né, um dos pilares aqui nessa área de ecoturismo, vamos falar dessa forma, né? Que é muito legal. Me lembro também João Correia Doglia e Tio Nica, esse trio aí espetacular, né, Marta? E por que eu estou falando no seu pai? O seu pai é um tradicionalista e aí vai a pergunta: quando é que você começou a se interessar mais por cavalos, que hoje é o seu dia a dia, associando a fisioterapia ao cavalo e, acima de tudo, a ecoterapia, que já já a gente vai saber mais detalhes? Bom, eu acho que tudo iniciou da primeira vez que eu montei num cavalo. E claro que ele foi o meu maior incentivador, porque ele tinha um campinho e a gente passava os finais de semana para fora. E iniciei numa petiça, que me derrubou, eu quebrei o braço. E desde aí eu sempre fui fascinada pelo cavalo, pelo motivo do desafio da gente querer melhorar a cada vez que monta. E até porque os meus irmãos eram maiores e eu queria acompanhá-los, né, nas cavalgadas. Era caçula da turma, né? Então, eu digo que o pai foi o responsável, justamente pela parte dele que ele sempre gostou muito de tradicionalismo, ele sempre honrou a tradição e ele mostrava pra gente essa coisa da natureza, do respeito pela natureza, pelo meio ambiente. E juntamente com o tio João e o tio Nica, eles iniciaram a descida do Camaquã, eles mapearam o rio, eles desbravaram aquilo. E com a graça de Deus tem a continuidade hoje em dia com o Crespo, que belamente segue o trabalho. Então eu acho que o grande legado que eles deixaram em termos da descida do Camaquã é a preservação do meio ambiente, é a preservação da nossa natureza e do bioma Pampa, que é um dos mais incríveis de todo o planeta. Do tombo da petiça ao dia a dia com os cavalos, Marta. É realmente a vida da gente, às vezes, a gente começa com obstáculos, né? E a partir desses obstáculos transforma a nossa vida como um todo, né?
a ecoterapia transformou a tua vida também, né, Marta? Antes de ajudar a transformar a vida de outras pessoas, né? Sim, ela transformou e graças a uma qualidade ou defeito que eu tenho, que é a teimosia. Então, no início de tudo, em 95, não existia nenhuma possibilidade de ganho financeiro com a ecoterapia. Apesar do Ministério do Exército e da Associação Nacional de Ecoterapia terem um convênio para proporcionar e facilitar a abertura de centros de ecoterapia. Certo. Mas era muito difícil na época. Então, nós começamos um trabalho voluntário lá no Círculo Militar, que nos abriu as porteiras, né? Então, montamos uma equipe. Éramos eu, a Luciana e a Ana Cristina, a psicóloga. A Luciana, veterinária, a Ana Cristina, psicóloga. Fizemos um curso e montamos... Luciana, que é sua cunhada. A minha cunhada. Certo. E montamos um centro de ecoterapia, que hoje em dia funciona, né? Segue funcionando lá. Eu me desliguei desse centro, eu estou lá na Pousada do Sobrado, mas assim, a ecoterapia, ela proporciona grandes mudanças na vida das pessoas. Então, eu tinha o meu trabalho no hospital e eu tinha o meu trabalho na ecoterapia. Conseguiu aliar os dois trabalhos. De forma conciliar os dois. O que se tornou, durante um tempo, viável, mas durante um tempo também inviável. Foi aí que eu saí de Bagé. As meninas seguiam trabalhando aqui com a equipe e eu fui buscar um pouco mais de aperfeiçoamento, estudar mais, ver outras realidades, né? E isso foi um divisor de águas, digamos assim. Certo. Até que o Dr. Severo me chamou para trabalhar lá em Porto Alegre, no Regimento Osório. Certo. Então, lá no Regimento Osório, nós fazíamos os cursos de formação de ecoterapeutas, né, de equipes. Então foi muito interessante porque eu pude trabalhar com várias áreas dentro da ecoterapia, consegui fazer o curso de equitação também do Exército, então o ambiente do Exército ele proporcionou muitas coisas boas, né, em termos de aprendizado. O Dr. Severo, que você fala, é autor deste livro aqui, que você trouxe inclusive aqui. Sim, eu trouxe porque eu acho que... Ele é um norteador da sua vida aí também. Ele é um norteador, ele é, porque a ecoterapia, ela existia há muitos anos, né? A ecoterapia começou desde a época de Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. Sim. 400 anos antes de Cristo, ele já utilizava o cavalo com finalidade terapêutica. E com o passar dos anos, tudo foi se aprimorando, com o decorrer das guerras também foram muitos avanços e estudos, inclusive, em torno dos benefícios que o cavalo traz. E o Dr. Severo, como neurologista, como coronel do Exército, ele abriu as portas, né, do regimento para a formação de novos terapeutas, de ecoterapeutas, principalmente levando em consideração o método de trabalho que ele utilizava. Então, ele foi um formador de profissionais que atuam hoje em dia em vários segmentos da ecoterapia. Então, pessoas que trabalharam na minha equipe estão esparramadas por vários lugares, fazendo a diferença. Muito bem. Graças a ele, que é um bagense também, né? Que legal, que legal. Marta, o que o cavalo hoje representa na tua vida especificamente, antes da gente falar na vida de pessoas, o qual ele auxilia diretamente, né, juntamente com toda a técnica, obviamente, que você trabalha em conjunto com o animal, para trazer essa qualidade de vida a muitos pacientes, né? Mas para ti, para Marta Rover Duarte, o que o cavalo significa hoje na tua vida? O cavalo, ele é o meu colega de trabalho, ele é meu irmão. Eu sou muito São Francisco, então o cavalo, ele é o meu companheiro de trabalho. Sem o cavalo, portanto que eu priorizo muito o bem-estar dos meus animais. Então, os meus animais não são confinados, eles moram num campo, eles ficam soltos, o mais próximo possível do seu habitat natural. Então, o cavalo, eu tenho um sentimento de irmandade pelo cavalo, que às vezes eu até não tenho por alguns seres humanos, entendeu? Certo. Eu sou mais próxima dos animais, às vezes, pela convivência, pela grandeza desses animais, que eu costumo dizer que... para um animal com a nobreza do cavalo, suportar que nós o montemos, né? Então, a gente deve se achar algum sheik do universo, porque é uma honra para mim poder trabalhar com animais tão nobres.
O cavalo, se a gente for falarmos, né, em comportamento, né, todos nós temos um comportamento. Você tem o seu, eu tenho o meu, né, e a gente muitas vezes vai lidando com esse comportamento. Muitas vezes o pessoal fala, um cavalo assim, um cavalo assado. Será que não é a falta do trato do homem para esse animal, e aí obviamente ele se sentindo ameaçado justamente por uma questão paralela que não é da própria natureza do animal, né? Ele acaba sendo um animal diferente, e se você lidar com esse animal com amor, com tranquilidade, se você passar para ele que você está ali para ser mais um companheiro dele na lida, vamos dizer assim, ele consegue ter esse entendimento, Marta? Ele consegue. O manejo é fundamental no trabalho. Então, o cavalo, ele tem uma parte do cérebro muito preservada e muito ativa, que é o sistema límbico, que nós temos também. É uma glândula que tem exatamente no meio do cérebro. Alguns estudiosos chamam de glândula da alma, mas nesse lugar ficam as memórias e as emoções. E eles têm essa glândula muito mais desenvolvida. Certo. Então, um cavalo, alguém fala em memória de elefante, mas o cavalo tem uma memória fantástica. Tanto é que ele vai saber quem o ajudou, quem o maltratou, quem o tratou de forma digna. Ele guarda isso na memória. Ele guarda isso. E eles têm personalidades distintas. Não existe cavalo mau, existe cavalo mal cuidado, mal iniciado, e que pode, pela intervenção do homem, ter algum tipo de comportamento que não seja ideal. Certo. Mas eu tive uma professora suíça que ela me dizia que o cavalo tinha sempre razão e que a culpa era nossa. E se tu for olhar para trás na história, os grandes acidentes, os grandes problemas que envolvem a equitação ou até mesmo algum uso indevido do cavalo, quem tem a culpa é o ser humano. Certo, a falha é humana. Sempre avançou. Ou ele tirou o animal que é criado livre, que precisa ter a necessidade de várias horas ao pasto, convivendo com outros animais, porque são animais que gostam de andar em bando. Existe uma hierarquia toda especial em torno do cavalo. Certo. No momento que tu tira um cavalo do campo e tu coloca numa baia e tu deixa ele durante, vamos supor, o dia 24 horas, tá? Sim. Que o Duda vai lá montar no cavalinho dele 4 horas por dia. E as outras 20. Aí ele vai comer, ele vai voltar para a baia e ele vai ficar ali. Sim. Então, por isso que o cavalo confinado, ele tem muito risco de cólica, risco de comportamentos nocivos, porque é a mesma coisa tu deixar alguém preso. Estresse e tudo mais, né? Estresse, eles precisam estar soltos, eles precisam conviver com a mesma espécie, com a natureza, precisam buscar o alimento no solo também. Muito então, bem. Dentro, agora a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a ecoterapia, depois eu vou fazer algumas perguntas, né? O comportamento desses animais no tratamento, né? Como ele te auxilia, como ele trabalha, como você disse que é um colega de trabalho, né? Como é que funciona essa parceria toda. Mas antes, Marta, eu sempre, todas as entrevistas aqui, a gente busca pessoas que a gente vê o brilho nos olhos das pessoas quando elas estão falando daquilo que fazem, né? Então, para entrevistar, a gente tem uma gama enorme de profissionais, de pessoas, mas a gente convida pessoas que tenham uma história e que realmente sejam apaixonados por aquilo que fazem, exemplo do que a gente é. Nós fizemos esse trabalho porque somos apaixonados por isso, né? Então, eu acho que quando a gente tem paixão e, acima de tudo, amor por aquilo que faz, a profissão da gente, ela se torna leve e ela se torna prazerosa. Amanhã você vai descansar hoje, nós estamos gravando esse programa à noite, você vai dormir, amanhã, logo cedo da manhã, estará novamente em uma jornada com seus colegas lá, né? Então, assim, de um modo em geral, o que é a ecoterapia e como ela auxilia na recuperação ou até mesmo na prevenção de problemas maiores para as pessoas que utilizam essa técnica, esse tratamento? A ecoterapia, ela vem do grego. Ecos, de cavalo, e terapia, de tratamento. A ecoterapia, ela usa o cavalo com finalidade terapêutica, porque o cavalo, ele é o único animal que tem um movimento tridimensional, similar à marcha humana. Então, é um movimento para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Certo. É o mesmo movimento que nós temos quando caminhamos. Quando uma pessoa que tem algum problema de mobilidade
monta num cavalo, vamos supor, alguém paraplégico. Certo. Ele vai ter a sensação neurológica de estar caminhando. Perfeito. O cavalo transmite isso dele através do corpo. Então, quando a pessoa monta, vamos supor, quando tu montar a cavalo a próxima vez, tá? Tu vai fechar os olhos e tu vai conseguir sentir o movimento tridimensional. Ok. E esse movimento, ele parte da coluna, da base da coluna, e vai direto no cerebelo, que é a parte que é da coordenação e do equilíbrio. Então, o primeiro assim, benefício que nós vamos notar é o equilíbrio da criança ou do adulto. Ele vai melhorar o equilíbrio, ele vai melhorar a força muscular. Ele, para ficar em cima do cavalo, ele tem que se manter reto. Então, o cavalo não permite que tu te curve para frente, porque ele entende que é o avanço. Certo. Então, a gente tem que desenvolver toda uma linguagem corporal da criança ou do adulto sobre o cavalo. Tu tem que fazer um trabalho de baixo, tu tem que aproximar. Eles têm que sentir o cheiro do animal e o animal tem que sentir o cheiro. Certo. Porque é contato direto, né? É corpo a corpo. E isso, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das sessões durante o decorrer do tempo, tu começa a notar que através da montaria correta, o aprendizado vem junto. A criança ou o adulto começa a aprender funções novas, começa a ter reflexos novos, ajustes tônicos novos. Certo. Porque mesmo parado, o ajuste tônico quer dizer, tu tem que manter, claro. O cavalo vai espantar uma mosca, Sim. aí tu tem que ir coordenar te ajustando claro. para ficar em cima dele. E isso se reflete em melhora da força muscular, da coordenação, do equilíbrio, da melhora sem falar na parte emocional, que não chegamos ainda lá, né? Esses animais, eles têm um preparo específico para esse tipo de trabalho, Marta, ou não? Ou é o fisioterapeuta, é o profissional que, com o que aprendeu sobre cavalos, ele molda esse animal para aquele tipo de trabalho? Esse é o tipo de trabalho que eu faço. Quando eu comecei a trabalhar em unidades militares, a gente já recebia o cavalo pronto. É o fulaninho que é velhinho, que ninguém salta mais nele, certo. Cheio de lesão, que vocês vão usar. E isso foi me causando algum desconforto, porque eu não queria que fosse pesaroso para o animal. Claro. Porque... Ele é um cavalo descartado para outras funções, aí é um cavalo como se fosse um aposentado. Coloca ele em qualquer coisa aí para poder dar continuidade. Exatamente, não acho digno. Então, eu, claro, usava, né, nas unidades eu usava os cavalos que o Exército me proporcionava, mas eu tentava buscar algum animal para eu conseguir trabalhar. E eu fiz um curso uma vez de doma natural, certo. Com um italiano, o senhor Pietro Fontana. E ele me ensinou um método que a gente age praticamente como um cavalo dominante. O cavalo tem que se sentir protegido por nós. Então, eu sou uma protetora, não só de cavalo, mas de qualquer animal. Certo. Eu não posso ver nenhum bicho sofrendo. Esses dias até teve uma cena engraçada, mas eu fico mal, porque eu vejo cachorro caçando o ratão do banhado. Eu fico com pena do ratão. O que eu vou fazer? Sim. Eu tenho gato lá, a gata caça rato, eu fico com pena do rato. Eu nem olho, entendeu? Sim. Eu respeito o instinto do animal. Então a gente... Até porque esse cachorro que está atacando esse ratão, ele não está com fome, é o instinto dele de caçar. De caça, né? Exatamente. Então... Aí tem que tentar proteger mesmo, né? Tem. Eles não têm necessidade de estar fazendo aquilo, né? Uma coisa é para o alimento, outra coisa é para se alimentar, né? Como um instinto próprio dele de matar uma outra espécie, né? Exatamente. Mas e a partir daí, Marta, então o seu trabalho justamente é moldar esses animais? Eu recebo muitos cavalos do Aras Bagé do Sul. Certo. Dr. Ulisses, né? Me manda alguns cavalos e eu redomo esses animais. Certo. Então eu coloco eles no redondel, eu trabalho com eles de algumas maneiras para dessensibilizá-los. Até porque hoje em dia eu só trabalho com crianças autistas. Certo. E crianças em vulnerabilidade social, abrigados. Então, eu preciso de animais calmos, que não pode saltar uma perdiz, digamos assim, claro, que eu trabalho no campo, eles se assustarem. Então, todas essas técnicas de dessensibilização são necessárias para a gente garantir uma sessão interessante e produtiva, né? Certo. Marta, estes animais aí, eles
conhecem os seus pacientes? Ou seja, você tem um cavalo A que é próprio para o paciente X e Y, o cavalo B é próprio para o animal, segundo o que se sabe, né, o animal conhece, né, desde o montar no animal, o cheiro, né, muito forte, a questão do olfato do cavalo. Todos esses detalhes existem também nas técnicas aí terapêuticas? Existem e eu imagino, eu creio muito que devam ser respeitados sempre. Porque assim, ó, como eu falei anteriormente, eu identifico nos meus cavalos personalidades diferentes. E de acordo com a personalidade de cada um, eu designo ele para o aluno determinado. Se é um aluno maior, eu vou pegar um cavalo mais forte. Se é um aluno menor, eu tenho o 01, que é um cavalo árabe lá que eu tenho, que é bem mansinho, negrinho. Ele vai para os primeiros, assim, para as primeiras sessões. Certo. Com o passar do tempo, eu vou passando para os outros cavalos. Como se fossem níveis diferentes. Vão avançando, até porque o negro é um santo, tá? Certo. Aí o outro já vai ter algumas reações diferentes. E eu tenho que evoluir com essas crianças. Então elas andam puxadas, porque eu trabalho com colegas que estão junto comigo, então tem 2 auxiliares, um de cada lado, e uma pessoa puxando. E com o avanço, existem fases da ecoterapia. Existe uma fase mais pré-esportiva, que a criança já tem condições de conduzir o próprio animal. Certo. Então a gente coloca dentro do redondel para ter bastante segurança, uso de capacete, e trabalha em círculos. Tem a condição de dominar através das rédeas. Marta, tem uma cena, se eu não me lembro agora, se não me falha a memória, Corcel Negro era o nome deste filme, né? Que um jovem, ele teve uma dificuldade muito grande de ter um contato com aquele cavalo, né? Até que ele consegue o contato. Eu te pergunto o seguinte, amor, Marta, amor, a dispensação de amor pelos animais. Os animais recebem isso de uma forma diferente, né? Não só com cavalo, mas com todo tipo de animal. Esses dias eu me deparei sentado embaixo de uma árvore conversando com um sabiá, né? E esse sabiá, ele respondeu. Ele estava quieto, eu comecei a conversar com ele. No começo ele estava nervoso, e aí eu pedi a ele, canta aí, deixa eu ouvir, tu canta tão bonito, canta para mim, eu estou aqui sentado esperando teu canto. E ele quieto, né? E assustado. Aí eu, calma, rapaz, calma. Fui devagarinho, e aí daqui a pouco ele começou a cantar e não parava mais de cantar, saiu de um galho mais alto, desceu, veio mais próximo, e assim, ou seja, ele sentiu, possivelmente, o amor que eu estava dispensando a ele. E no cavalo, pelo que a gente conhece do cavalo, esse sim, deve ser de forma redobrada essa intenção. Eu criei nisso naquele momento, com relação ao passarinho, né? Não, e assim, a gente tem que ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. As criaturas de Deus estão a nosso dispor como se fossem anjos, entendeu? Tu tá ali, tu tá cuidando de um animal, por menor que seja, como esse pássaro. São sinais. Então, o ser humano, ele tem que estar aberto à evolução que a gente está trilhando a cada dia que passa. Na época dos nossos ancestrais, eles não eram vistos assim. Os cavalos eram usados como alimento. Na Mongólia, há milhões de anos atrás, foi a primeira vez que um ser humano resolveu deixar de comer um cavalo para montá-lo, para entender, para sentir no olhar. E olha o tamanho da importância dele a partir daí, né? Quando tiver essa percepção, né? Aí, ao homem, o cavalo, ele não tem preço a evolução que permitiu o ser humano ter, né? Fora o deslocamento, tem todo o aspecto emocional de força, de poder que o arquétipo do cavalo tem, né? Marta, a gente observa em vários segmentos aí da área de saúde muitas inovações. Claro que a tecnologia também vem com uma força muito grande nesse sentido, né? Mas eu te pergunto especificamente sobre a ecoterapia. Muitos avanços desde que você começou a trabalhar para hoje, muitas inovações, muitas coisas novas, muito entendimento novo, porque é um trabalho em conjunto também, porque envolve outros profissionais de outras áreas também, né? Sim. Não, a evolução da ecoterapia é gritante. É galopante. É galopante. Muito embasamento técnico-científico, muita pesquisa sendo feita, porque eu acho que a nossa cura está na volta às origens.
O ser humano ele pode descobrir todas as teorias, ele pode dominar todas as técnicas, Sim. né? Mas ele tem, quando ele chega perto de um ser humano, ele tem que ter aquela empatia, ele tem que ter aquele carinho. E o animal, ele tem muito a nos ensinar a respeito disso. O cavalo, ele está sempre disposto. Qual é o animal que vai te deixar montar e se deslocar? É a nobreza, são 500 quilos de puro amor. Só que o ser humano ele tem que ter todo um cuidado. Porque assim como o cavalo ele tem uma memória boa de emoções, tanto negativas quanto positivas, o teu manejo diário, o teu cuidado. Por isso que o meu método de trabalho, eu preciso estar próxima do cavalo. Certo. Eu não sou uma técnica que eu só vou lá e vou ficar olhando. Não, eu tenho que escovar um cavalo. Porque quando eu escovo um cavalo, quando eu limpo ele, eu estabeleço um vínculo que é para sempre. Relacionamento. Eu estou te cuidando. Eu vou ser legal contigo, Sim. sabe? Tu me cuida, eu vou ser legal contigo. Isso é o mínimo. Marta, Então, se você colocasse agora numa escala aí de 0 a 10 o seu relacionamento com esses animais, de quando você começou para hoje, em que escala você estaria em termos de aprendizado com o cavalo e se falta muito ainda para aprender a entender esse animal que para mim é fantástico? eu acho que... Para você mais ainda, né? Ai, Mas eu digo para mim aqui como... Eu aprendo todos os dias, né, Duda? Então, eu acho que eu sou nota 5, Certo. no máximo. Tudo que você já estudou, tudo que você viu para entender o cavalo, o comportamento dele, você acredita que ainda está na metade do caminho? Tem muito caminho para frente. Certo. Muito, muito, muito. Porque a etologia, a parte do estudo do comportamento do animal, cada dia ela vem com coisas novas. E a tua prática te traz muita coisa. Muita coisa eu fui comprovando, né? Através de erros e acertos, a gente vai tentando cada dia ficar melhor. Certo. Então, outro divisor de águas para mim foi a questão dos atores do filme que eu treinei. Que é aí que eu desenvolvi a O Tempo e o Vento aqui na região. Exatamente. Aham. Porque antes era um tipo de equitação militar, um tipo de formação em ecoterapia, Certo. obedecendo uma associação. Agora, quando me foi dado o desafio de treinar pessoas em uma semana para aprender a montar, para aprender a galopar... Tinha pessoas ali que não sabia quase nada. Nada. Tinham loucura. alguns que sabiam, Sim. né? Agora, tinha uns que não sabiam nada. Essa Então, experiência para você deve ter sido marcante também. Não pelo fato de serem atores, serem pessoas famosas, conhecidas, mas também para desmistificar um pouco mais o lado dessas pessoas que são seres humanos iguais a nós, que têm dificuldades iguais a nós e que, acima de tudo, também gostam de ser bem tratadas e de tratar bem, né? Então claro. desmistifica muito esse lado, né? Para ti foi uma experiência muito legal. Foi porque, assim, ó, eu recém tinha voltado para Bagé. E foi possível porque eu tive que inventar. Porque eu não sabia também. Sim. Eu não sabia. A Lilica, na época, que estava produzindo, e o Zequinha, né? Me disseram, Marta, em uma semana. Eu digo, como assim uma semana? Não, em uma semana tem 5 atores. Fulano, fulano e Beltrano. Em uma semana tem que ter centro de galope, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu fui para casa quebrar a cabeça, como é que eu ia fazer? E aí eu comecei a pensar e comecei a montar, eu digo, vou de manta, vou ficar lá índio. Sim. É o melhor jeito deles pegarem uma postura, uma conexão com o animal, porque tem que ter uma fusão neurofisiológica. Certo. Porque se tu não está sintonizado com o cavalo, ele não vai te obedecer. Sim, É sim. linguagem de corpo. Aquela questão do cavalo entender que se a pessoa está com medo, se está estressado, se está nervoso, tudo isso passa para o cavalo. Sim, né? ele sente muito antes do teu medo. Quem é que te deu mais trabalho aí nessa ocasião, Marta? Ou todo mundo fluiu naturalmente ali? Olha, foram muitas experiências maravilhosas, mas teve uma frustração para mim. Porque teve um ator espanhol que ele veio para fazer Ai, como é que era? Era o bandido que tacava fogo no Num rancho. dos ranchos ali, no certo. rancho da Ana Terra. Certo. Então ele era um ator espanhol, um homem grande, assim, um senhor de 60 anos que nunca tinha montado. Então, o principal eu não consegui com ele.
Aí a gente teve que usar dublê, mas foi soltar o quadril para que ele entrasse no movimento do cavalo. Certo. Então ele ia fazer a aula, eu ia puxando ele, né? Sim. E ele ia passando as falas. E aí ele dizia, eu posso passar minhas falas? E eu digo, claro, o senhor pode. E aí ele tinha que falar em castelhano. Sim. Onde estão os outros? Começava com uns gritos assim. Sim, e o cavalo trocava a orelha ou não? Não, aí ele me dizia, não tem problema, não vou assustar o cavalo. Ele disse, não, ele sabe que tu tá mentindo. Sim, sabe mais do que tu, né? Muito mais. Bom, Marta, assim, ó, de um modo em geral, né? A gente falava até em programas anteriores também sobre esse novo modo de vida das pessoas. Você falou que lida muito com pessoas autistas hoje através da ecoterapia, né? Mas a gente falando de um modo geral, as pessoas carregam hoje uma energia muito, muito densa pelo dia a dia, pelo ritmo e por tudo mais, né? Como a gente sabe que o cavalo sente tudo isso, né? Como você consegue equilibrar? Você tem uma aulinha teórica antes para o pessoal calmar, entrar numa calma maior ali para depois passar para o cavalo, ou já é direto mesmo e o cavalo ele já começa a acostumar também com esse tipo de situação e acaba não dando mais importância para aquela situação externa e se enfocar naquilo que ele precisa fazer? No caso, os meus cavalos já estão acostumados com algumas situações que exigem ser de rapidez, vamos supor. Alguns alunos que têm a síndrome do espectro do autista, eles não gostam de esperar. Então, se é 8h30 a aula, 8h30 o cavalo vai estar pronto. Sim. Tem alguns que querem tocar no cavalo antes. Eu faço essa aproximação, existe uma fase de aproximação, porque o cavalo ele também tem que ser apresentado. Claro. Né? Claro. Então, esse aqui é o fulano. Tem relacionamento, tem relacionamento. Tem que chamar pelo nome. Até porque o pai dizia que eu humanizava muito os animais, mas eu preciso deles assim. Claro, eu preciso, eu não posso correr risco. Te entendo. Com o tipo de paciente que eu uso, né? Então, tem que ser assim. Muito bem. Uma pausinha aqui, toma um golinho de vinho que o Lourenço vem para cá agora, que o Lourenço vai apresentar prato aí da Osteria Santa Tecla, que agora está aberta aos domingos. Saúde. Aí, né? Saúde mais uma vez, Martinha, saúde aí. Né? E saúde aos cavalos também, que não estão aqui hoje conosco, né? Mas eu sei que você tem um amor muito grande por esses animais. Eu sou apaixonado também por cavalo, acho um animal fantástico, né? E realmente nos ensinam demais, né? Para quem acha que a gente, porque é ser humano, é mais evoluído do que qualquer outro, às vezes tem muito ser humano que precisa evoluir muito, hein? Tá muito abaixo de muitos outros. Muito bem. Aqui é um ser humano evoluído. Uma bota evoluída. Na culinária, Martinha. Na culinária aqui, né? Com licença. Grande chefe, Lourenço. Olha aí, ó. Dá aquela finalizada. Que lindo. Muito bem. Ajeitar aqui para Marta. Que espetáculo aqui, meu caro. E você que está aí, então, né? Aproveite aí. Está assistindo aí, se der vontade, vai aí também. Faça a sua arte aí. Talvez não seja igual ao do Lourenço, mas praticando, quem sabe, né? Tudo se alcança, né? Claro. Aí é um limão siciliano. Lá da Osteria, do Pomar. Muito bem. Isso é muito legal, que tá começando com a Karen, aquela entrevista, né? Do Slow Food. Eu concordo muito, eu compartilho muito dessa ideia. Que tem muito a ver também com a questão de ecoterapia, tudo a seu tempo. Né? Eu acho que casou muito. Casou muito os dois temas, eu também achei. O cardápio, Marta, fica à vontade, tá? Obrigada. Lourenço, o azeite do IF, né? Muito bem. Esse azeite é espetacular, né? Com azeitonas aqui da região. Afinal, né, os nossos azeites gaúchos aí estão dando um show. Não, e eu acho assim, ó, muito importante, eu quero parabenizar a toda a equipe pela grandeza de vocês de chamar a atenção para as pratas da terra. Eu acho que a gente tem que enaltecer a nossa cidade. Com certeza. Eu acho que a gente tem que mostrar as riquezas que tem aqui, tanto na parte gastronômica, né? Como na parte da ecoterapia. Recentemente, de voltando, se afastando da cidade, adquirindo conhecimento, experiência e voltando para brindar as pessoas da nossa região com o que a gente adquiriu fora daqui. Verdade, verdade. É verdade, pá.
Marta, eu te agradeço muito, né? Está dentro da proposta do nosso programa. Nós temos tanta riqueza na nossa região, tanta riqueza, né? Que a gente precisa valorizar. Precisa. Né? Primeiro, valorizar a vida. Tem gente que passa pela vida e não aprende a dar valor à vida, não aprende a dar valor a momentos especiais como esse que nós estamos aqui agora. Não, verdinho né? lá da chácara. Todo dia é o melhor dia da nossa vida. Sempre. Este momento aqui é o melhor momento do dia de hoje. E assim vamos em frente, né? A Assim, melhor hora é agora. Com certeza, com certeza. Marta, fica à vontade. Obrigada. Então. Este prato aqui, ele é um prato que é oferecido lá na Osteria Santa Tecla também, que é uma das especialidades do Lorenzo, né? Que justamente são produtos nossos, né? Vem cá, Lorenzo, mais uma vez aqui. Maravilhoso. É um cordeiro, né? Um cordeiro na grelha ali que você faz. Esse cordeiro ele tem todo um tempero, né? Aqui assim, ó, a proposta, quando o Guinho e o Duda me convidaram para cozinhar no programa, eu falei, cara, eu não sou assador, não sou parrigeiro, eu sou cozinheiro. E aí, bom, eu vou me virar porque não era uma zona, tava fora da minha zona de conforto. Claro. Então eu vou transformar a parrilha num fogão. Então, fazer algumas coisas grelhadas, sim, tudo bem. Mas a proposta que eu trouxe pra cá, eu fiquei, por que eu vou fazer uma sobremesa empratada? Não, vou pelo caminho do menos é mais. Como a minha proposta agora é aos domingos fazer um almoço que tem um valor X e tu pode comer à vontade, então o que fazer aqui? Os produtos da região, quais são? Primeiro, cordeiro, só que eu faço num forno de barro, eu tenho um forno de barro em casa. Então, tá, como é que eu vou fazer aqui? Não, vou dar... Tá, tudo bem, a fumaça dá pra ver. Improvisou. Improvisou e se te vira nos 30. Aí faz um kebab, uma batata e algumas coisas que tu vai. Tu coloca o teu toque pessoal, a tua assinatura. O toque do chefe. É, o toque do chefe. Aí coloca um limão siciliano, que também é do pomar lá da chácara, lá da osteria. Então tu vai montando isso aí, com o chimichurri, com a salsinha, com o tomilho, com as ervas... eu não trouxe agora, mas com os cogumelos silvestres. Um pesto que ele fez no programa dele lá com cogumelos, espetacular. Os cogumelos eu levei num outro programa. Mas enfim, são valorizar os produtos da nossa região de uma forma simples. Isso não quer dizer que eu não gosto dos empratados, mas tudo bem. Se tu quiser pegar, Lorenzo, eu quero, tu faz um jantar? Faço. Sim. Me liga, entra em contato com a osteria, comigo, não tem problema. Mas a proposta agora de início, o que é? Vamos fazer os domingos, para mostrar o trabalho através do simples, depois a gente vai evoluindo, vai fazendo, né? Começando a fazer um trabalho de formiguinha, eu diria, né? Verdade, verdade. É isso aí. Fica à vontade, Martinha. Olha Obrigado. só, Espero que gostem. olha só. Todos os produtos, né, da nossa região, que bebe típico praticamente nosso aqui, que é onde eu vou começar, Marta. Eu também. Maravilhoso. E a gente pediu para o Lorenzo para repetir o cardápio do programa passado. Por quê? Porque esse é um prato que ele vai também apresentar na osteria. Não é uma forma de divulgação, é porque ficou bom mesmo. Maravilhoso. Né? As batatinhas aqui, aquela que ele fez lá. E é para te poder provar também. É uma degustação. Isso que a gente não chegou na sobremesa ainda, mas tudo bem. Olha só. Chegaremos. Parabéns porque atingiste o teu objetivo. Agora eu acabei de comer uma batatinha aqui defumada. Chegaste no teu conceito aí, aquele que tu queria e falava. Claro, porque as batatas elas vão dentro, quando eu coloco o pernil dentro do forno, do forno de barro, as batatas vão junto. Então toda aquela fumaça, aquela gordura vai junto. Claro, vai entrando. Ah, maravilhoso. Essa é a moral. E o limão é só para dar aquela acidez, porque como tem um teor de gordura da carne de cordeiro, e da batata, da manteiga, do azeite, então é aquela para equilibrar o prato, para dar uma acidez, para limpar o paladar. Aí, muito bem. Tô muito técnico, eu tô chato. Maravilhoso. Fica à vontade, isso aí é arte, meu amigo. Olha só. Espetacular. Mais uma vez. É muito bom, muito suculento esse cordeiro. Que é fantástico. Estou me sentindo agora aqui no Masterchef. Maravilhoso. Para você que está ligado conosco aí, aproveite os momentos. A culinária é um dos momentos da vida que precisam ser super aproveitados. Muito bem, Marta. Você falou sobre que deixou o trabalho que você fazia em um determinado local e acabou indo para a Pousada do Sobrado. Esse lugar ele é fantástico, né, Marta? Ele tem uma história, ele é um ponto turístico aqui da nossa cidade, recebe muitos visitantes, inclusive o pessoal da Globo aí quando vem, fica lá, fica hospedado lá.
e é um lugar bárbaro, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, já aproveitasse para falar sobre esse local aí também, que você trabalha lá todo dia. Bom, a Pousada do Sobrado, para mim, é um dos lugares mais lindos que tem em Bagé. Principalmente pela questão do acolhimento, né? As meninas me acolheram lá muito bem, abriram as porteiras da pousada há 6 anos para mim. Então, a gente trabalha desde então. E eu fico cada dia mais admirada com tudo que se oferece e com tudo que aquele lugar se proporciona. Principalmente porque é a 4ª geração da família. A Pousada do Sobrado é de 1880 e poucos. Certo. Então a Dona Elizabeth já é a 4ª geração. E ela fez daquilo um sonho, que era uma pousada autossustentável, com hospedagem. E com essa coisa que eu, tu, Lorenzo, os meninos, temos adoração, que é enaltecer a nossa terra. Então, a Dona Elizabeth sempre foi uma visionária, andou pelo mundo inteiro e está aqui hoje num melhor lugar. Muito bem. Então, eu recomendo e convido a todos que apareçam lá na pousada, façam suas reservas. Agora, no inverno, tem uma ocasião toda especial, né? Que tapado de geada, olha, eu vi frio. fotos, você me mandou há pouco tempo atrás uma foto de lá fantástica. Marta, para finalizarmos sobre o cavalo, né? Eu já perguntei o que o cavalo representa na sua vida, né? Mas e aí eu te pergunto, o que a Marta você acha que tem representado, juntamente com o seu colega, com o cavalo, a todas essas pessoas que já passaram pela ecoterapia, que já se reabilitaram, muitas delas, fica à vontade, Lorenzo. Obrigada. Né, que já se reabilitaram, muitas delas, enfim, né? O que representa tudo isso para você na sua vida, Marta? Olha, a palavra que resume é gratidão. Eu acho que a gente só tem valia nessa vida, só tem valor se a gente consegue estender a mão para o nosso irmão. Que a gente consiga tornar a vida do outro um pouquinho melhor, eu acho que já está valendo. Então, assim como os cavalos me ensinam, as crianças me ensinam. E eu acho que a solidariedade, a fraternidade e o amor, eles têm que estar de mãos dadas com a gente, todos os dias. E nós não podemos esquecer disso. Que o que a gente quer pra gente, a gente tem que querer pro nosso próximo. E é isso que o cavalo nos proporciona. Um instrumento terapêutico que traz qualidade de vida e tenta tornar a vida do outro um pouco mais agradável. Você me apresentou aqui um livro que foi a base, aí, mostrando o autor do livro, né, a base para a ecoterapia. Eu te pergunto, com tantas histórias, com tantas coisas boas para contar, nunca te passou pela cabeça também escrever as histórias da Marta aí na ecoterapia? Ai, todos os dias, todos os dias. Eu tenho... O que está faltando, então? Eu Porque acho você, que... Marta, a gente... É tempo, é. A gente tem... a gente observa, pela experiência profissional da gente, a gente consegue observar em muitas pessoas essência, né? E você é uma pessoa com essência. E essa essência, ela precisa ficar registrada. Muitas pessoas passam com muita essência, mas não registram. E aí as pessoas acabam lembrando, conheci a fulana de tal, conheci alguém assim, assim. Então, registre. Obrigada, porque você tem uma história. Você tem uma história, você tem uma trajetória, você tem muita sensibilidade, você tem amor no coração, você tem brilho nos olhos pela sua profissão, você é uma pessoa querida e amada por todos. Então, já vem de família isso, já vem de berço. A sua mãe é um doce de pessoa. Então, escreve, Marta. É um pedido que eu te faço hoje para encerrar aqui esse Conversa Sabor. Escreve as tuas histórias. Tá, deixa registrado. Aqui nesse livro tem 2 capítulos escritos por mim. Então, aqui foi um pontapé inicial. Então já é o primeiro passo. Teve um aluno nosso também, o Leonardo, que ele publicou um livro. Ele é autista e ele publicou um livro. Também tem um espacinho ali nosso da ecoterapia. Mas eu acho que eu vou fazer algum livro de memórias, assim, de histórias. Porque eu acho que vale a pena a gente ilustrar. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta só aqui para fazer aquela derradeira para a gente fechar. Nessa sua trajetória, existiu algum caso que você não conseguiu a recuperação com a ecoterapia ou ainda não? Ainda não. Perfeito. Ainda não. E o que você projeta para o futuro com a ecoterapia?
Eu acho que cada vez mais as pessoas vão começar a entender melhor os animais. Porque é só parar para observar, que nem tu falou no caso do pássaro. Se tu para e escuta, não é sobre falar com animais, é sobre escutar. Então, não falo com o cavalo, eu escuto eles. Certo. Tu não falou com o passarinho, tu escutou. Então, no momento que a gente para e se conecta com a natureza, se conecta com tudo isso que Deus colocou na nossa frente, a gente só tem que agradecer e aproveitar. E eu acho que o indivíduo tem que estar caminhando junto com a natureza, com a preservação do meio ambiente e com a preservação de todas as espécies. Muito bem. Aqui uma sobremesa e uma arte. Eu vou deixar que o Lorenzo coloque na sua frente aqui, eu ia colocar, mas o Lorenzo ainda tem que fazer um tratamento final aí, que é no queijo, né? Né? Aquela coisa, né? Não custa. Maravilha. E com esse friozinho que está aqui, essa chama aquece mais ainda, além do fogo ali atrás. Marta, vai te preparando aí, porque agora chegou a hora daquela pergunta. O que Não, você para, gostaria? deixa eu só te dizer uma coisa antes. Fica à vontade. Tá, que eu esqueci. A gente falou muito em problemas neurológicos, em autismo, mas existe uma parte que trabalha muito, é a depressão das pessoas, é o medo de dirigir, distúrbios emocionais, Certo. traumas. Certo. Então toda essa parte a gente consegue tratar através do cavalo. Que espetáculo. Para mim é uma novidade, É, tá? Essa parte é uma novidade, não sabia. Que legal. Bom, Legal a parte Lorenzo... quando tira a sobremesa. Ah, é a melhor parte. Também aqui, né? Não é a hora de dar tchau, porque ainda tem uma pergunta, mas tá na hora faça da a sobremesa. pergunta porque eu quero me deliciar aqui Isso. depois, com Então, calma. vai para a pergunta enquanto tu vai pensando aí. O que tu gostarias que te perguntasse que nunca ninguém te perguntou ainda, seja num programa que você concedeu entrevista, seja em uma palestra que você ministrou, enfim, fique bem à vontade. Faça essa pergunta para mim para eu repetir para você. Se de repente eu faria outra coisa, eu teria outra profissão, né? Se eu fosse escolher hoje em dia, se eu tivesse hoje em dia com 16 anos para entrar numa faculdade, o que eu faria? Muito bem. Então, Marta Rover Duarte, nossa convidada de hoje do Conversa e Sabor. Se você voltasse no tempo, que não faz tanto tempo assim, né? Tivesse 17 anos, se você pudesse voltar, você faria o que você fez? Você teria um outro sonho, uma outra profissão? Não. Você é feliz com o que faz? Totalmente feliz. Eu acho que a gente consegue fazer, eu consegui descobrir o meu talento, o meu dom. E eu acho que eu tenho que usar isso a favor do próximo, né? Talvez não seja a maneira mais lucrativa de se viver. Sim. Talvez não seja. Mas você é feliz, tem amor pelo que faz? Para mim é, mas a gente também recebe muita ajuda, né? Então eu quero agradecer, não vou enumerar todas as pessoas que me ajudam aqui, Claro. mas vou deixar a minha eterna gratidão a todos aqueles que fazem a ecoterapia acontecer. Muito bem, muito bem. Marta Rover Duarte, agora uma saúde com a sobremesa aqui, tá bom, Marta? Saúde, então. Eu vou dizer o que tem aqui, eu pedi também pro Lorenzo, mesma sobremesa do último programa, é uma banana aqui, caramelada com Jack Daniels, tá? Isso aí é espetacular, é um caramelo aqui dele lá com Jack Daniels. Olha Um só. doce de leite feito por ele também, né? Com leite da propriedade lá, não é ele que trabalha com tambo, enfim, mas ele pega o leite que é extraído lá da propriedade, faz esse doce de leite aí que é de vaca Jersey, tá bem? E aqui um queijinho aí que ele acabou de passar, o maçarico, né? Então aqui também para degustar com esse doce de leite, é uma das sobremesas também bem nossa, bem típica, né? Exceto o Jack Daniels, que a gente tomava o Jack Daniels também. de vez em quando, sim, mas não sim, com a banana, né, é. Marta? Mas não com a banana. Vamos provar aqui então, Vamos. antes de finalizarmos, tá bom? Vamos. Mais uma vez espetacular. Já está ficando repetitivo, né? Já. O elogio está ficando Vou pegar com repetitivo. os 3 ingredientes. Muito bem. Sentir todo o sabor. A Marta tá igual a Marta Carosella, aquela lá, tá? Do Masterchef. Bah, Bom, Marta. Muito simplesmente obrigado. esplêndido. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conversa Sabor hoje. Tá? Foi um Eu que te prazer. agradeço. Foi um prazer conhecer um pouco mais das suas histórias e um trabalho tão bonito que realiza aqui, hoje lá na Pousada do Sobrado. Sucesso. Obrigada. Vamos brindar agora com a água aqui, Igualmente. que agora a gente comeu um doce.
né? Igualmente. Saúde e E sucesso. parabéns pelo trabalho de vocês também, todos. Obrigada. Muito obrigado ao Lorenzo Baraldi, que esteve conosco mais uma vez aqui hoje. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Olha, te inscreve no canal, é o único pedido que eu faço para você, tá bom? Te inscreve aí, dê o seu like, compartilhe com seus amigos o nosso vídeo de hoje, o nosso trabalho de hoje aqui com a Marta Rover Duarte, tá bem? Muito obrigado a todos, agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores, a SM, Grupo SM 72 anos, qualidade começa com A. Qualidade e excelência é o que você vai encontrar em qualquer uma das lojas do Grupo ASM aqui em Bagé e também na SM Empreendimentos Imobiliários. Sicredi Liberdade, quer ter liberdade financeira, quer evoluir nos seus negócios? Seja você também um cooperado então da Sicredi Liberdade, presente não apenas no Rio Grande do Sul, mas em outros estados importantes também da nossa federação. Vá lá em uma das unidades e conheça o sistema cooperativo de crédito e as principais vantagens com relação às redes bancárias tradicionais. O que eu te garanto é que vale muito a pena. Também conosco a Rede Nicolini de Supermercados, 45 anos, 450 prêmios para você, prêmios durante o ano inteiro, combinando com o sorteio de um Jeep Renegade, 0 km poderá ser seu aí, estar na sua garagem. Então continue fazendo suas compras com qualidade, com conforto, com segurança alimentar e com atendimento super especial que só a Rede Nicolini de Supermercados te oferece. E também o apoio da Argos Investimentos Rurais, né? Vá lá na Argos e prospere também nessa área rural através do trabalho de excelência que é feito pelo Eduardo Severo e toda a sua equipe. Também a gente agradece pelo apoio da Flow Filmes, Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também da Sobreiro Vinhos e Regalos. Muito obrigado mais uma vez, te espero no próximo programa então. Sucesso, viva a vida e compartilhe de momentos muito bons junto com quem você gosta, tá bom? Até lá!